Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá. Esta é a coluna de notícias positivas sobre o Brasil, para fazer a mudança de cultura da sociedade brasileira, porque nós precisamos ver também as coisas boas do Brasil e acreditar que estamos mudando para melhor. O escopo da coluna é dar pelo menos a mesma visibilidade para as notícias positivas que as notícias negativas ocupam hoje na mídia. A nossa metodologia vai ser a utilização de vídeos e textos, e para dar total credibilidade ao que nós vamos falar, nós só vamos falar de fatos comprovados e sempre citando as fontes integralmente, é claro. Nosso público-alvo, o principal é a geração da mudança, e o público-alvo secundário é a geração atual, que pode ser revertida em alguns casos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos, e agora eu vou mostrar para vocês, vou divulgar para vocês mais uma notícia positiva sobre o Brasil. É uma notícia que inclusive, na verdade ela não é só sobre o Brasil, mas ela inclui o Brasil numa situação extremamente agradável, extremamente legal. Obviamente, citando a fonte como sempre, uma notícia da Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista Rafael Garcia, enviado a Washington, capital dos Estados Unidos. A manchete é: países emergentes, dentre eles o Brasil, quase alcançam o G7 em patentes. Explicando, né, para quem pode não ter entendido a manchete, patente no caso é o registro de invenção, né? Que é uma coisa que prova aqui que o Brasil, não é nem que ele está se tornando, ele já se tornou há muito tempo um país de inventores. Ou seja, não são mais apenas os países que a gente considera de primeiro mundo, que são países que têm muitos inventores e que têm muitas invenções, inclusive em áreas estratégicas. O Brasil já faz parte desse grupo há muitos anos. Só que, infelizmente, as notícias não circulam. Só que eu costumo dizer o seguinte, né? Se você quer se informar sobre boas notícias sobre o Brasil, venha para o meu canal. Aqui tem boas notícias. Aqui as notícias boas sobre o Brasil circulam. Então, lá vai. Os países do grupo dos BRICS, e nesse caso a sigla ela tá BRICS, porque é B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, K de Coreia do Sul, South Korea em inglês, e S de South Africa, África do Sul. Então, repetindo, os países do grupo dos BRICS, as cinco maiores economias emergentes do mundo, já têm uma produção científica na mesma escala de grandeza da dos países do G7, as 7 nações desenvolvidas mais influentes. E até uma coisa que eu notei, uma diferença de redação, uma diferença da maneira como a notícia foi escrita pelo jornalista, que pelo visto é um cara muito bem informado sobre a situação atual. G7, hoje em dia, já não são mais os 7 países mais ricos do mundo, já não são mais os 7 países de primeiríssimo mundo, não é mais isso. Eles são os 7 países desenvolvidos, ou seja, os 7 países maduros, de economia madura, de sociedade madura, de mercado maduro, que são mais influentes, o que não quer dizer que sejam realmente, estejam no topo em termos daquilo que a gente entende por primeiro mundo. Continuando aqui, há 20 anos, a ciência de Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul, aqui não está citada a África do Sul, mas também tinha menos de 1/10 do tamanho daquela mostrada pelos países mais ricos do mundo, que eram mais ricos do mundo, que agora estão empobrecendo. Hoje em dia, a publicação científica desses emergentes é um pouco menos da metade daquela do G7. E o número de patentes registradas já quase se iguala aos números de países como, prestem atenção, Estados Unidos, Reino Unido, ou seja, Inglaterra e os outros reinos, Grã-Bretanha, né, o pessoal costuma falar, em terceiro, né, França, depois Alemanha, Itália, Japão e Canadá. Vejam só. Os dados são da divisão científica da multinacional de mídia Thomson Reuters,
que produziu um relatório analisando a produção científica desses países, dos BRICS, incluindo, né, como eu falei, a letra K de Coreia do Sul em inglês, né, South Korea em inglês. O levantamento mostra que a ciência e a inovação desses países, dentre eles o Brasil, cresce não apenas em quantidade, mas também em qualidade, que é o ideal, é claro. Então, além disso, continuando aqui a notícia, então, é uma pesquisa que foi feita assim, pegando dados desde 1996 até 2010, acompanhando o crescimento dos BRICS, né? E aqui tem uma declaração: vemos agora uma divisão mais equitativa da participação na ciência, diz David Pendlebury, um dos autores do relatório. Aí ele continua dizendo: parte disso é consequência da globalização, mas é algo que também está ocorrendo na ciência de ponta. Nas próximas décadas, não nos surpreenderemos se mais prêmios Nobel forem concedidos à Ásia e à América do Sul. Brasil, por exemplo, por que não? Né? Eu diria até que é uma tendência natural, inclusive. A participação dos BRICS na ciência de alta qualidade foi avaliada pelo número de citações de estudos científicos. Aí tem mais uma declaração: fizemos uma busca por estudos que, para o seu ano de publicação, estiveram no grupo dos 1% mais citados de suas áreas, cada área, né? Explica Pendlebury. Durante a última década, o número desses estudos triplicou no Brasil. Veja só, você sabia disso? Nem eu. Essas notícias, notícia boa não circula no Brasil, mas aqui no meu canal circula. O aumento em números absolutos, de 56 para 168, entre 2002 e 2011, ainda é pequeno quando comparado à participação de gigantes como Estados Unidos e Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, na elite científica. Mas esses estudos cresceram proporcionalmente no Brasil, indo de 0,42% da produção nacional a 0,50%, um aumento apreciável. Veja, porcentagem não é quantidade, é escala. Um aumento apreciável quando se trata de um grupo tão seleto de trabalhos. E, além disso, o Brasil se destaca dos outros BRICS quando se analisam os campos da ciência que puxam o aumento da produtividade. Mais uma declaração: nos RICS, ou seja, BRICS tem o Brasil, né? A física, a química, a engenharia e a ciência de materiais são as áreas líderes. Mas no Brasil, que é uma economia de conhecimento natural, recursos naturais, quem lidera o caminho são as ciências biológicas e ambientais. Mas nem poderia deixar de ser, porque o Brasil é o país número 1 em termos de biodiversidade, recursos naturais. A maior quantidade de água limpa do planeta está aqui no Brasil, nos nossos aquíferos. Enfim, terras agricultáveis, né? E daí outras coisas. Então, segundo Pendlebury, o pesquisador, isso pode se dever ao fato de o Brasil ter um programa de investimento em ciência menos aplicado a metas de produção industrial, como ocorre na Coreia do Sul e na China. Lá é uma questão mais voltada para a indústria mesmo, né? Aqui tem a questão dos recursos naturais, que não tem na Coreia do Sul e também não tem muito na China. Nesses países, o esforço científico é mais concentrado em áreas determinadas pelo Estado. Até porque a gente não pode se esquecer, não a Coreia do Sul, que é uma democracia, país capitalista como qualquer outro, uma democracia e tal, mas especificamente na China, eu sempre gosto de dizer que a gente não pode se esquecer de que a China é uma ditadura. Então, e além disso, a economia chinesa, apesar de, desde os anos 70, a China ter feito uma transição do socialismo para o capitalismo, na minha opinião fez uma transição incompleta, porque, eu vou dar um exemplo, que eu não sei, que eu acho que vocês não devem saber. Todas, não a maioria, não quase todas, todas as empresas chinesas têm uma participação do Estado. Ou seja, não existem empresas puramente privadas na China. O cidadão comum chinês não pode abrir uma empresa da mesma maneira que eu, brasileiro, posso, que o americano pode, que o italiano pode, o alemão, o sul-coreano.
os outros países aí, BRICS aí, né, que também são países capitalistas, tal como a maioria, né? Mas enfim, é uma coisa que deve ser pensada também, que essa questão de que na China, é claro, a economia não é mais puramente socialista, de jeito nenhum, mas ela também não é ainda de mercado de fato. O que acontece na China é que, na minha opinião, é um capitalismo de Estado. É um capitalismo em que o Estado é o maior empresário e o maior sócio. Então, Bom, isso só para explicar a realidade chinesa, né? Porque politicamente a China continua sendo não apenas uma ditadura, mas uma ditadura comunista. Uma ditadura de partido único, né? Lá de vez em quando tem eleições, tal, só que só tem um partido, que é o Partido Comunista Chinês. Então, quando se fala de China, sempre tem esses poréns a serem explicados. Mas então, continuando aqui, apesar de não ter um governo tão interventor na ciência, porém, o Brasil é um dos países onde o setor privado menos aproveita o espaço para investimento. Enquanto na China, as empresas, que sempre têm uma participação do governo, contribuem com 3/4 da fatia, no Brasil, o setor privado concede apenas metade. Ou seja, só para terminar de falar de China, as empresas chinesas são, quando não estatais puras, são mistas, paraestatais, alguma coisa assim. Não existe empresa privada na China. E uma declaração aqui: os baixos gastos corporativos com pesquisa e desenvolvimento no Brasil parecem uma anomalia, diz o relatório. Segundo o documento, a causa pode ser o nível alto de investimento público, especialmente por meio do apoio pelo regime de impostos na região de São Paulo. Quer dizer, região aqui está dizendo o estado de São Paulo, mas principalmente a região metropolitana da capital e a própria capital. Essa menor participação privada tem efeito no número de patentes registradas pelo Brasil, bem menor do que os números dos outros emergentes. Um dado aqui: em 2011 foram registradas pouco mais de 20 mil patentes no Brasil, contra 170 mil na Coreia do Sul e 400 mil na China. Mas a situação está melhorando, não se pode negar. Para Pendlebury, o pesquisador, isso parece preocupante em termos do retorno financeiro do investimento em ciência, mas a escala do problema pode não ser tão grande quanto parece. E aí mais uma declaração para explicar: a China e a Coreia do Sul provavelmente estão exagerando no patenteamento. Tem a questão da quantidade e tem a questão da qualidade. Então, sempre é bom levar isso em conta. Mas então, só para... Aí ver a notícia é essa. Agora eu vou fazer um comentário de responsabilidade minha. Certa vez, quando eu era moleque, já há uns mais de 15 anos atrás, eu ouvia, não me lembro exatamente quem, mas eu escutava assim, eu ouvia muita gente dizendo assim: não, o Brasil não é um país de inventores, e o único inventor de fato foi Santos Dumont, que inventou o avião e tal, mas tirando Santos Dumont, o Brasil não é um país de inventores, porque país de inventores são os Estados Unidos, país de inventores é o Reino Unido, país de inventores é o Japão, e assim por diante. Então essa reportagem da Folha é uma prova de que o Brasil já há muitos anos se tornou não apenas um país de inventores, mas um país que já começou um processo que felizmente é irreversível de passar a fazer parte da elite científica mundial. É por essas e outras que, como eu sempre digo, o Brasil não é mais um país de terceiro mundo. Aliás, é o que o mundo diz, é um país emergente. Por isso que nós fazemos parte desse grupo chamado BRICS, os países que ainda não chegaram no primeiro mundo, mas não são mais de terceiro mundo, dentre eles principalmente o Brasil. Então, bom, essa é a notícia positiva de hoje, ok? Muito obrigado.